Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Estamos aqui para mais um live e eu gostaria muito que você compartilhasse esse live com outros irmãos, principalmente com as mães. Se você conhece uma mãe que o filho ou a filha se encontra na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. Comecei jovem na instituição, lá pelos anos 84, por aí, eu tinha mais ou menos 17 anos, 16, 17 anos. Então o que eu falo com propriedade, porque eu vivi, eu conheço. E eu sei que o Bispo Macedo, que é o principal mentor de tudo isso, de todo esse sistema religioso que escraviza principalmente os jovens, porque o jovem, quando ele se torna auxiliar na Igreja Universal do Reino de Deus, quando ele vai para o IBURD, o jovem, com 16, 17 anos, ele é tirado do estudo, tiram ele do estudo, não deixam ele trabalhar, não deixam ele ter uma profissão. Além do mais, incentivam os jovens a fazer vasectomia, a não ter filhos, não permitem que os pastores eles tenham economias, eles tenham uma casa, eles tenham alguma coisa que possa pertencer a eles. Normalmente os afastam da família, né? Afastam os familiares, esses jovens dos familiares, né? E aí o rapaz vai ficando ali, fica talvez 20 anos, 25 anos, não tem profissão, não tem estudo, não tem nada, e fica preso à instituição. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um senhor que mora nos Estados Unidos, e ele me perguntou se a igreja, o que a igreja faz com aqueles que vão ficando mais velhos, uma certa idade. Eu expliquei para ele que a igreja não tem nenhum plano de assistência a esses pastores que vão envelhecendo. Absolutamente nada. Não existe nenhum amparo. Não existe nenhum amparo. E os pastores vão envelhecendo, vão sendo colocados de lado, porque eles não têm mais a mesma força que tinham antes, já não fazem também as mesmas loucuras que faziam antes, então eles são deixados de lado, ficam lá nas catedrais, nas sedes, tomando conta de almoxerifado, coisas assim desse tipo. Então é isso que normalmente acontece. Eu tenho gravado vídeos, aliás, lá no YouTube você pode ver, estatutos secretos da IURD. Como que é a vida de um pastor? Como que é a vida de um pastor nessa instituição? E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós não temos absolutamente nada contra
obreiros, membros, até mesmo contra pastores. E eu até peço às pessoas que têm seguido a nossa página, que têm sido amigo e amiga no Facebook, que não revide com as mesmas palavras ofensivas, agressivas, que normalmente as pessoas que defendem a cúpula da instituição, elas usam. Não vamos usar dessas palavras de baixo escalão, não vamos de forma alguma mostrar nenhum ódio, nenhum rancor. Pelo contrário, a nossa intenção é abrir os olhos dessas pessoas. Eu tenho vários vídeos, aliás, hoje eu vou gravar pelo menos uns 3, 4 vídeos, vou colocar lá no YouTube para você acompanhar. Inclusive, eu gostaria que você se inscrevesse no canal no YouTube. E eu estava lendo o relato dessa mãe, inclusive ela dá até o nome dela, ela faz questão de dar o nome dela, Gilza Bonfim, é o nome dela, Gilza Bonfim. E eu lendo o relato dessa mãe, eu estava meditando na palavra de Deus e meditando também sobre esse sistema religioso que existe na Igreja Universal do Reino de Deus e que foi implantado também por outras denominações, que na verdade é um sistema de pirâmide, aonde existe uma família lá em cima, como se fosse um rei, né, uma rainha, e aonde os súditos que estão embaixo trabalham para enriquecer aquele que está lá em cima. No caso da Igreja Universal do Reino de Deus, é a família do Bispo Macedo. Bispo Macedo que já decidiu o que ele quer. Ele decidiu pelo dinheiro. Ele decidiu por mamon. Ele se decidiu pelas riquezas. O sistema que ele criou hoje, ele não vai mudar. Várias vezes o Bispo Macedo, ele já disse para nós que estávamos com ele, que almoçávamos, jantávamos, viajávamos com ele, nós que moramos com ele, muitas vezes ele tentou mudar. Muitas vezes ele tentou mudar. Deixando e falando para os pastores para não dar envelope, para não dar as coisas, para não fazer tantas campanhas. Mas o que acontecia? A oferta caía, a arrecadação caía. E logo ele mudava de ideia e voltava tudo de novo. Tanto é verdade que o Bispo Macedo, por mais que ele não goste do trabalho do Bispo Romualdo, ele está sempre apelando para o Bispo Romualdo. Por quê? Porque o Bispo Romualdo é o grande arrecadador. Ele sabe arrecadar. Então o Bispo Macedo, ele escolheu já a quem servir. Ele escolheu servir as riquezas. Então é assim que ele vai continuar. Ele não vai mudar. Então, quem está lá, seja bispo, pastor, obreiro, obreira, evangelista, membro que está abaixo, vai continuar sendo escravizado. Então, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, quando o povo de Israel pede um rei, porque até então o povo de Israel não tinha um rei, e o povo pede um rei. Então diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba.
Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém a palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fiz desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então Deus aqui vai dizer o que vai acontecer com o povo que pedia um rei. E é o que acontece com as pessoas que vivem debaixo desse sistema religioso implantado pelo bispo Macedo. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhes pedia um rei, e disse: este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. Então, o que acontece na instituição, os filhos dos obreiros, das obreiras, os filhos, os jovens, são pegos para servir ao bispo Macedo. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, quer dizer, fazem de grupos, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e os aparelhamentos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então Deus fala através de Samuel o que ia acontecer, e é o que acontece. Então, na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, os jovens são pegos, além dos jovens entregarem a sua juventude toda na instituição, porque é isso que acontece, e depois existem ainda pessoas que dizem assim: ah, vocês que saíram, vocês estão cuspindo no prato que vocês comeram. Ora, e a nossa juventude que nós entregamos na instituição? E a juventude que foi entregue na instituição? Então, essa mãe aqui, que me mandou esse relato, e eu decidi fazer eu ia gravar esse relato, mas eu preferi fazer ao vivo. Tamanha a importância desse relato, tamanha a importância do relato dessa mãe, que ela dá o nome dela, Gilza Bonfim. Ela diz assim: olá, Bispo Alfredo. Espero que ao receber esteja tudo bem
consigo e toda a sua família. Depois de lutar bastante com palavras, idas a Iurde, enfim, com tudo que está ao meu alcance, resolvi relatar o meu drama para que o Senhor me ajude divulgando e orando também por mim e minha casa. Me chamo Gilza da Costa Bonfim. Fui nascida e criada até os 43 anos na Igreja Assembleia de Deus. Depois de um casamento que deu errado e muitas decepções, me afastei da membresia da igreja. E hoje, talvez por isso, ou por isso, desse afastamento, eu esteja colhendo esse fruto amargo, tendo que passar por esse vento tão cruel com meu filho Gabriel. O filho dela é Gabriel. O que vou relatar aqui é a mais pura verdade do dilúvio que se tornou a minha vida logo após o meu filho ter sido convidado, ainda no Rio de Janeiro, para assistir um culto dentro dessa seita maldita que tem como cabeça o senhor Edir Macedo. Pois bem, vamos ao relato. Na época, ainda, com 14 anos, meu filho foi a primeira vez na igreja. Eu, na época, não fiz objeção, pois achei que ficaria somente naquela visita. Digo isso, pois nunca concordei com o método da Iurde. Sendo neta de pastor e convivendo praticamente dentro da igreja toda a minha infância e juventude, tive outro tipo de visão sobre a igreja. Passou-se alguns meses e meu filho continuava indo para a igreja, cada vez com mais frequência. Aí comecei a realmente me preocupar, porque já havia indícios de lavagem cerebral. Dei de presente a ele um celular de última geração. Naquela época, pois ele tinha o desejo de ter o aparelho. Dei na época do Natal e em março, quando ele faz aniversário, eu e o irmão juntamos e compramos um violão, pois ele estava aprendendo e já tocava até direitinho. Fizemos o esforço e compramos na certeza que ele ficaria bastante feliz, como de fato ficou. Logo o tempo passou, veio o mês de julho, da maldita fogueira santa, e Gabriel, para minha surpresa, me chamou para uma conversa e me disse que estava pensando em ser levantado a obreiro. E eu disse a ele que se era assim que ele desejava, que seguisse seu desejo, fosse a luta, e nisso ele me pegou com o primeiro soco no estômago. Na época, ele não trabalhava e me disse: mãe, preciso fazer a fogueira santa de Israel e não tenho o que depositar. Posso vender meu telefone? Risos. Naquele momento comecei a acordar para a situação em que já se encontrava o meu menino. Disse a ele: Gabriel, para que vender o celular? Comprei com tanta dificuldade, pois você tinha o desejo de ter. Mesmo sem achar certo, sendo o aparelho dele, eu disse: você que sabe, meu filho, embora eu ache errado. E perguntei, mas por que vender o telefone? Para pedir o quê na fogueira santa? Recebi a resposta: para que eu seja levantado a obreiro mais rápido. Meu Deus, desde quando se precisa dar dinheiro
para ser levantado a obreiro ou passar a servir a Deus de todo o coração? E assim aconteceu. Ele andou e acabou torrando um celular que que tinha me custado R$ 1.500 por míseros R$ 300. Fiquei chateada, mas tudo bem, me calei. Nesse meio tempo, o meu filho mais velho já tinha vindo a Capão da Canoa. Estava aqui, me ligou, coloquei ele a par da situação do irmão e ele ficou horrorizado e me disse: ele poderia ter me falado, mãe, que eu daria a ele esse dinheiro e o aparelho celular não saía de casa, mas já tinha ido. E o jeito foi nos conformarmos com a primeira loucura. Nesse mesmo tempo, meu mais velho arrumou aqui na cidade que moramos, no sul do Brasil, um emprego que pagava direitinho e me perguntou se eu não queria me mudar para cá com o irmão, pois o mercado de trabalho aqui estava melhor que no Rio de Janeiro. Não queria me mudar para cá com o irmão, mas o mercado de trabalho aqui estava melhor que no Rio. Eu sou filha única, havíamos perdido meu pai há 1 ano e nada me prendia ao Rio de Janeiro mais. Aluguei minha casa no Rio e depois de 2 meses estava de malas prontas para encontrar meu mais velho, que já estava mal pelo fato de estar longe de nós, porém empregado. Gabriel resistiu um pouco, mas acabou por vir comigo. Ele estava conhecendo uma obreira lá no Rio de Janeiro, na época, e estava orando junto. E sei que foi complicado para ele, mas veio comigo. Chegando aqui, logo procurou o templo da Iurde, aqui de Capão da Canoa, e logo se sociabilizou com todos, pois meu filho é uma pessoa que tem bastante jeito com as pessoas. Logo, as obreiras mais velhas já estavam chamando de filho e etc. Voltando um pouco no dia da nossa chegada, eu trouxe algumas coisas que ficaria difícil de adquirir aqui. Meu notebook, o computador deles, minha TV e coisas de uso. Foi somente o que eu trouxe. Passando uns dias ainda arrumando a casa, dei por falta do violão do Gabriel. O chamei e questionei: Gabriel, você deixou seu violão no Rio? Qual não foi minha decepção quando ele falou que tinha vendido também o violão para colocar tudo no altar. Me revoltei e perguntei como ele tinha feito uma coisa dessas sem falar comigo, sem me comunicar, como havia feito com o celular. Ele, muito sem jeito, me disse que teve medo de falar e eu dar contra. Questionei como ele havia feito a retirada do violão de casa. Ele simplesmente me disse que um dia à noite ele chegou da igreja, ainda lá no Rio, combinou com a obreira que ele estava orando, desceu as escadas sem que eu percebesse e entregou o violão, entregou a ela para que ela levasse, para que eu não me desse conta. Realmente, eu não me dei conta. Meu filho e a obreira simplesmente tiraram, sem me consultar, de dentro da minha casa o violão que fizemos o maior esforço para dar a ele, sem o menor peso na consciência. Foi uma briga terrível entre nós.
Aí começou o grande caos. Ele aqui queria passar toda a maior parte do tempo fora de casa, dentro da igreja, visto que o irmão havia dito que arrumaria para ele um emprego aqui para juntos levarem a casa. Gabriel relutou muito e depois de arrumar alguns empregos por conta própria, empregos esses arrumados pelo irmão, por irmãos da igreja, inclusive num desses, eu tive que ir até o local para saber por que não estavam pagando ao menino que saía de casa cedo. Cumpria os horários e na hora de receber sempre tinha um problema e o salário não saía. Fiz uma confusão com esse tal obreiro que arrumou o serviço. Acabei por receber o salário dele depois de muito correr atrás. Então falei a ele que a partir daquele momento não queria mais que ele arrumasse nada com ninguém daquela igreja, porque vi que não tinham comprometimento nem palavra. Meu filho mais velho arrumou um serviço para trabalharem juntos na área de segurança. E com muita luta, Gabriel falhando por vezes no trabalho por conta de obrigações na igreja e deixando o irmão muitas vezes mal perante os patrões, pois foi ele quem indicou o irmão. Aconteceu o primeiro Natal aqui no Sul, e eu já havia me esquecido da tal fogueira santa. Vida seguia com desentendimentos, porque já falei muita coisa e eu não concordo e nem aceito. No mês de dezembro, pronta para as festividades de Natal, ele me chega com a grande notícia de que naquele mês ele não colocaria dinheiro em casa, pois teria que fazer a fogueira santa. Me desesperei, pois eles dividem as despesas. Um paga a casa e a comida e as contas, somamos e eles dividem. Enfim, nesse mês, como ficariam as coisas? Perguntei a ele. Ele me disse que deixassem aberto, que no mês seguinte ele acertaria. Tive um dos piores natais da minha vida. Triste pelas loucuras dele, por ficar com falta das coisas básicas no armário e na geladeira, e as contas que teríamos que enfrentar, o corte da internet, da TV a cabo. Por fim, fiz um acordo com a empresa de telefonia, com a TV a cabo, apagaram por 5 meses uma conta bem mais alta por conta da insanidade de entregar todo o dinheiro na igreja. Não sou contra o dízimo, até porque é bíblico, mas deixar de arcar os compromissos com a casa para entregar todo o dinheiro na igreja, considero um erro. E ninguém jamais colocará na minha cabeça que isso é certo. Me lembro que em meio a essas loucuras, fui algumas vezes na igreja falar com o pastor. O que consegui foi ser chamada de endemoniada e ser questionada se eu aceitaria uma oração. Como conhecedora da palavra, embora afastada há 10 anos da casa do Senhor, eu respondia sempre: pode orar por mim sim, pastor, mas não pense que eu vou cair, pois não vou. O que o Senhor vê aqui é uma mãe em desespero pelo fato do que estão fazendo com a cabeça do meu filho. Nessa altura, nossas brigas em casa eram terríveis, a ponto dele gritar comigo, me desrespeitar, por eu ir contra as ordenanças dos pastores e não aceitar as barbaridades que estava vendo e vivendo junto. Certa vez, eu levei um áudio ao pastor que, enquanto nós discutíamos, eu gravei e ele aos berros comigo. Perguntei ao tal pastor: isso é certo?
Onde está o ensinamento de honrar pai e mãe que a Bíblia ensina? Ele me levou na conversa e no final não deu em nada, tudo continuou na mesma. A partir dali, meu filho passou a ter mais cuidado com o que falava, pois estava escolado que eu poderia gravar mais coisas. Morei em Portugal um tempo, pois meu ex-marido é de lá. E ao voltar ao Brasil, eu trouxe um isqueiro, que era uma réplica perfeita de um revólver. Guardava de recordação, inclusive dentro do coldre que ficou de meu pai, que foi policial civil durante anos no Rio de Janeiro. Ao se aposentar, ele devolver a arma ao Estado. Mas o coldre ele guardou e eu coloquei esse isqueiro no coldre e mantinha guardado. Um dia, Gabriel chegou em casa e disse: mãe, nós vamos fazer uma peça teatral na igreja e eu precisava que você me emprestasse aquele isqueiro que tu trouxe de Portugal para ser usado na apresentação. Depois de relutar um pouco, eu disse: olha, menino, você sabe do valor afetivo que tenho por isso e pelo coldre do seu avô. Você, assim que terminar, ele concordou, foi e fizeram a tal peça. O qual não foi a minha surpresa quando pedi de volta o objeto. Mas, aí ele diz: mãe, sumiu dentro da igreja, só ficou o coldre. Como assim some uma coisa dessas dentro da igreja? E o pastor está ciente disso? Perguntei. Não quer conversa. Não, que conversa você encontra até no inferno e me traz para cá, para casa, porque eu te avisei, disse ela. Isso ficou rolando por algumas semanas até que vi que nada seria feito e resolvi ir até ao pastor, porque ele, sendo responsável pela igreja, jamais poderia admitir tirarem de dentro da mochila. Chegando lá, já era um novo pastor, não era mais o que eu havia conhecido e falado anteriormente. Eu disse a ele: pastor, vim até aqui saber como vai ficar a questão do objeto da minha propriedade que foi tirado de dentro da mochila do meu filho. Sei, pastor, que posso estar sendo mais uma vez burra em achar que alguma providência será tomada, mas quero ainda acreditar que tem alguém honesto e responsável aqui dentro. Ele conversou comigo, me perguntou por que eu falava daquela maneira. E eu disse que todas as vezes que procurei um pastor para conversar e tentar resolver qualquer assunto, jamais tiveram a consideração de me arrumar solução para nada. Até porque aqui vocês me consideram como errada, endemoniada, porque estou afastada da minha igreja. Mas tenho certeza que não sou. Eu sou sim uma mãe desesperada, em desespero, por ver quanta coisa errada, quanta impunidade, quanta falta de amor que aqui nessa igreja existe e nada posso fazer para arrancar meu filho desse lugar. Ele me ouviu atentamente e me respondeu: eu sou diferente, dona. Vou mandar correr as câmeras e vamos achar o seu objeto. Pode ir para casa tranquila, que logo terei uma resposta quanto a esse problema. 2 semanas se passaram e eu sempre perguntando ao Gabriel como estava o andamento para achar. E ele me respondia ou que estava procurando nas câmeras ou que naqueles dias não estavam com tempo, mas que estavam se movimentando para reaverem o que tinha sido furtado. Um dia, cansada de ser enrolada, questionei o meu filho sobre o problema e ele me disse o seguinte:
Mãe, o pastor disse que isso foi culpa minha e toda a responsabilidade desse sumiço é minha. Portanto, me disse para arrumar uma maneira de devolver o que sumiu. Fica calma que estou juntando dinheiro e vou comprar outro para te dar. Desde quando eu quero outro, menino? Eu disse. Você sabe o valor afetivo que o objeto tem para mim? Se você me aparecer com outro aqui comprado por você, pode ter a certeza que vou pegar, esperar a hora que a igreja estiver bem lotada e vou lá jogar em cima desse pastor de que você tem. Com isso, realmente me desiludi de vez, porque a falta de palavra, de caráter que esses pastores têm, me assusta. Não sei como Deus ainda não se revoltou e colocou tudo aquilo abaixo, porque fazem de tudo menos pregar a verdadeira e santa palavra de Deus. Brincam de adoradores, são lobos devoradores, são adoradores de Baal, porque o Deus que eu conheci, o Deus que me salvou, não atua naquele meio imundo e de pecado. Agora, no início do ano, Gabriel chegou e me comunicou que estaria indo para Porto Alegre para fazer o curso de pastor, que tinha o desejo de ir para a obra, sair de casa, largar o emprego de 1 ano de firma, sairá sem direito a quase nada. Nos deixou em apuros mais uma vez nesse mês, pois o pastor de Porto Alegre deu uma lista terrível de exames, que eu nunca vi tanto exame. Alguns ele conseguiu pelo SUS, outros teve que fazer, e são exames caros. Exames caros. A nossa, exames caros, a nossa casa esse mês está com a despensa vazia, devendo contas. Meu filho mais velho desesperado por ver que ele não vai voltar atrás, que vai ficar difícil para conseguirmos sobreviver somente com o salário dele. E Gabriel super feliz, sem um pingo de amor nem compaixão pela família. Tenho problemas sérios de coração, não posso trabalhar, e meu desespero vai além da imaginação de qualquer ser humano, não somente pelo fato da ajuda que ele dá em casa, mas pelo fato de saber que meu filho está entrando para essa cúpula, essa máfia satânica. Falo assim dessa forma e não tenho temor de estar pecando, não. Sei o que meu filho vai passar, inclusive fome deve passar, porque por algumas vezes eu mandei daqui da minha casa comida para o pastor auxiliar que estava com fome na igreja. E o pastor na sua casa nem queria saber se o infeliz tinha o que comer por lá. Não falo pelo que mandei, porque faria outras quantas vezes fosse preciso, mas falo pelo desrespeito e pelo desespero por ter certeza que meu filho vai passar por esse mesmo vale e os pastores não estão aí para os auxiliares. Falar, gritar, quebrar copo, chorar, mostrar vídeos, eu já fiz. De nada adianta. Agora ele está pelo passaporte. Tiraram SPC Serasa para poder se deslocar de vez para Porto Alegre e nos deixar. Jamais reclamaria se meu filho estivesse no caminho correto. Mas esse não é o caminho correto. Uma igreja que tem como seu líder um homem que se diz a favor do aborto e diz que se for pecado, que ele está pecando mesmo. Isso eu ouvi da boca do satanista Edir Macedo. Um homem que ao fazer uma pregação diz que Jesus errou ao fazer o milagre da multiplicação, ou melhor, no caso aqui foi o milagre da transformação da água para o vinho. Um homem que ensina na cara de pau
Como devem os pastores fazer para arrancar dinheiro dos fiéis? Esse homem, esse líder do mal, não tem o meu respeito. Digo, se eu for para o inferno, com certeza vou encontrar Edir Macedo e toda a sua corja na fila de entrada. Resolvi lhe escrever meu relato com a certeza. Esqueci muita coisa ainda, porque se aqui tiver alguma mãe que tenha seu filho convidado para um culto nesse lugar diabólico, que não permita. Aqui é meu primeiro passo na luta contra essa seita maldita. Não vou me calar. Meu coração está dilacerado. Destruíram a minha família. E no que eu puder falar em redes sociais, no meu canal do YouTube, eu vou falar. O momento é de mães e pais desesperados com isso que estão fazendo aos nossos jovens. É nos unirmos. Porque quando falam em lavagem cerebral, eu creio sim. Porque meu filho era normal e hoje está alucinado com tudo isso. Semana passada fiquei muito triste, dilacerada, ao encontrar uma pessoa amiga e saber que meu filho estava rondando em Capão para vender um relógio, para fazer dinheiro, para terminar os pedidos que ainda faltam. Pude sentir o que sente a mãe de um viciado em drogas, em que o filho não mede esforços para se desfazer de qualquer coisa que deseja para comprar sua droga. Fico por aqui, agradecendo de coração por ter me escutado, e se possível um conselho, se é que ainda tem alguma chance de arrancar meu filho de lá. Faço o que for necessário para ter meu filho liberto dessa instituição maligna. E aqui declaro que se o Senhor achar por bem e que o meu testemunho irá cooperar para que outras mães não passem o que eu estou passando, podem sim usar meu relato para inclusive um vídeo. E pode colocar meu nome completo sim, porque nesse mundo eu temo muito a Deus e não tenho medo da IURD. Muito obrigado, Bispo Alfredo, e continue nessa luta. Deus está lhe honrando. Paz ao Senhor e sua família. Desde já, sem mais, ore por mim, Gilza Bonfim. Esse é um relato de uma mãe desesperada. E você, mãe, seja mãe de uma moça, de um rapaz que está dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Eles vão manipular os seus filhos. Eles vão fazer a cabeça dos seus filhos. E ainda vão colocar os seus filhos contra você, pai, e você, mãe. As autoridades brasileiras não fazem absolutamente nada. Alguém já me perguntou por que as autoridades no Brasil não fazem nada? Se existem processos em outros países contra essa instituição, existem vários. Mas a maioria dos crimes são cometidos no Brasil. Crimes que não são punidos. Porque o Bispo Macedo, através da mídia, através da política e através do dinheiro, tem calado a boca das autoridades. E a única coisa que nos resta é continuarmos denunciando. Continuarmos denunciando. Nos unirmos cada vez mais, denunciando na internet. Faça o seu canal também. Abra sua página também no Facebook. Comece a compartilhar os vídeos. Comece a compartilhar as denúncias. E, acima de tudo, esperarmos com paciência na justiça que vem do alto. Porque, digo mais uma vez, o anjo da justiça já está na terra. Porque o choro dessas mães, as lágrimas dessas mães, desses pais, o sangue dos inocentes, já chegou aos ouvidos do Todo-Poderoso. Continuaremos
denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente.